que o profissional que trabalha com clientes que têm lipedema e deseja ajudar a reduzir medidas desse cliente, o que esse profissional não pode deixar de executar, o que ele não pode errar de forma alguma, porque senão corre o risco de piorar a condição do cliente dele. Então vamos esperar o pessoal começar a entrar para a gente abordar esse tema. Enquanto isso, vou me apresentar. Eu sou a doutora Daniela Catanzaro, sou biomédica esteta, mentora de profissionais de estética. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu ajudo profissionais de estética a reduzirem de até 2 quilos do peso da cliente na sessão para atrair cliente fidelizada. E esse peso é em clientes que têm gordura visceral, clientes com lipedema, clientes com celulite. Então, nós trabalhamos o metabolismo da cliente de uma forma geral para que esse resultado seja imediato, mas também progressivo. Me conta aqui de qual cidade você é. Me conta também se você é massoterapeuta, fisioterapeuta, esteticista, que eu vou adorar conhecer um pouco mais sobre você, tá bom? E se você tem dúvidas na hora sobre o atendimento do cliente com lipedema, também conta aqui pra mim, para que eu possa te ajudar, te orientar de alguma maneira, tá? Vai ser um prazer te ajudar. Eu coloquei agora à tarde nos meus stories uma foto de clientes com lipedema, de mulheres com lipedema. E eu queria saber, né, se alguém aqui imagina qual é a diferença de uma para outra. Será que alguém viu a foto que tá lá no story e consegue me dizer qual é a diferença principal de uma pessoa para outra? Tem 3 mulheres na imagem. Cada uma, a gente percebe que tem uma diferença ali, mas tem lipedema. Qual será que é a diferença de uma para outra? Alguém consegue me dizer? Bem-vinda, Lia, bem-vinda, Fabi, Ellen, Gleice, Ana, Rafa, Vanessa, muito bem-vindas. Contem pra mim, vocês já atendem clientes com lipedema? Já conseguem entregar algum resultado? Ou tem muita dificuldade? Tem dúvida de qual protocolo fazer em cliente com lipedema? Oi, Lu, boa noite, bem-vinda. Vamos iniciar. Só lembrando, quem não se inscreveu ainda pra Masterclass, não se esqueça de clicar no link da minha bio, se inscrever. E se não conseguiu entrar no grupo do WhatsApp, me avisa, manda mensagem pra mim, para que eu possa te adicionar ao grupo, tá bom? Vamos começar então o tema da nossa live? Boa noite, Rosana, bem-vinda. Boa noite, Raimar. Bem-vindas, pessoal. Vou começar falando um pouquinho sobre o que é o lipedema, né? Pra gente contextualizar e falar. Se eu não posso errar nisso, que é o tema da live, qual é então o conceito base, né? Basicamente, eu preciso entender o que é o lipedema. O lipedema é uma doença progressiva, tá? E é uma doença que acomete membros inferiores, principalmente de mulheres. Por que de mulheres? Por uma tendência genética, e o que se sabe até agora é que pode ter envolvimento dos hormônios femininos, principalmente o estrogênio. E é por isso também que a gente percebe que o lipedema, que tem agravantes, né? Ele tem momentos em que se agrava no corpo da mulher. Esse lipedema, ele tende a ter um salto, né, na progressão, na diferença em que a gente observa de um momento da vida da mulher para outro, principalmente quando tem momentos importantes da vida hormonal da mulher. Por exemplo, uma menina, né, uma jovem, antes dela ter a primeira menstruação, ela tem o corpo de uma criança. A partir do momento que a mulher ela tem a primeira menstruação, os hormônios começam a, então, agir de uma forma, né, efetiva ali no corpo daquela moça, daquela menina, daquela jovem. Conforme o tempo vai passando e a menina vai tendo ciclos menstruais, ela vai tendo cada vez mais a ação hormonal acontecendo no corpo dela. E se ela tem uma tendência genética ao acúmulo de gordura nos membros inferiores, que está sendo estudado cientificamente, se tem relação com esses picos de estrogênio, o que tudo indica que sim, são os momentos em que a menina, a cada tempo, quanto mais o tempo passa, mais esse acúmulo de gordura nos membros inferiores tende a acontecer,
tá? Então é por isso que a gente percebe que mulheres relatam que quando teve filho, o lipedema ficou mais evidente, né? O acúmulo de gordura nos membros inferiores, que é a característica principal do lipedema, ficou mais evidente. Isso também acontece quando a mulher tem a fase da menopausa. Quando tá chegando ali perto da menopausa, esse acúmulo de gordura nos membros inferiores, lá na fase madura da mulher, isso tende também a ficar mais agravado, tá? A agravar ainda mais. Então, tudo isso culmina para características do lipedema. Então, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre a avaliação de uma pessoa com lipedema para identificar se é ou se não é. E vai ficar um pouco mais claro isso para vocês. Mas já é importante compreender que na hora que a gente vai conversar com a nossa cliente para identificar se ela tem lipedema ou não, eu preciso, né, ter essa base de conhecimento para perguntar para ela sobre o histórico, né? Isso é importante para me ajudar a identificar caso ela não tenha um diagnóstico médico, o que é muito comum, porque, como vocês sabem, lipedema é uma doença, de fato, que recebeu um CID em 2022 no Brasil. Então, agora, por isso que a gente tá aí há quase 2 anos falando muito disso. Mas até então, como não era uma doença reconhecida, uma subinformação, né? Ela era muito comum sobre esse tema. E aí, a gente entra num ponto muito interessante, que é a forma com que, infelizmente, ainda muitos profissionais atendem clientes que têm lipedema. Então, quando eu falo não erre nisso para atender clientes com lipedema, eu tô falando de vários pontos no tema dessa live. Eu tô dizendo que você não pode errar em coisas como, primeiramente, a avaliação, tá? Mas eu vou dar aqui mais alguns passos antes de falar sobre a avaliação em si. Já deu para entender o que é lipedema? Já deu para compreender? Então, recapitulando brevemente, é uma doença progressiva em que ocorre um acúmulo anormal de gordura nos membros inferiores. O que são membros inferiores? Cintura para baixo. Então, pode ser quadril, pode ser perna, pode ser panturrilha. E será que pode ser o pé? Me conta aqui se a cliente com lipedema geralmente tem acúmulo de gordura no pé também. Você sabe sobre isso? Conta aqui pra mim se vocês sabem. Vou até anotar para não esquecer de mencionar a resposta dessa pergunta. Será que a cliente que tem lipedema também acumula gordura no pé? Isso tem a ver com a imagem que eu coloquei no meu story mais cedo. Que eu falei, ó, grava essa imagem que a gente vai discutir sobre ela na live de daqui a pouco, das 7. Então, então a pessoa que tem lipedema, a Rosana falou que sim, que a cliente que tem lipedema também acumula gordura no pé. Quem mais tem algum palpite, né? Já estudou, já leu alguma coisa sobre isso e consegue falar aqui se a pessoa que tem lipedema tem gordura também no pé. Boa noite, Deise, bem-vinda. Boa noite, Rita, Dali, Brenda, Silva Maria de Lourdes, muito bem-vindas. Falando sobre isso, né? Já volto, vamos ver se mais alguém fala sobre gordura do lipedema, se tem no pé também ou não, se a pessoa que tem lipedema também tem esse acúmulo de gordura nos membros inferiores todos, inclusive no pé, ou não. E aí, nós vamos entrar num ponto, a Lu acredita que não tem. Vamos ver, eu vou explicar isso pra vocês. O que acontece, gente? Inclusive, pegando o gancho para responder essa pergunta. Como é uma doença que tá aí mais conhecida desde 2022, porque recebeu esse CID e tudo mais, o lipedema, ele é subdiagnosticado. Tem muita gente que tem e não sabe. Só que, ao mesmo tempo, nós, enquanto profissionais de estética, não podemos olhar tudo como lipedema. Porque também não é assim. Não é porque a pessoa tem um acúmulo de gordura e bastante celulite que ela tem lipedema. Pode ser um acúmulo de gordura que acontece porque ela tá realmente acima do peso, não faz atividade física, não faz dieta, e do mesmo jeito que acumula no abdômen, acumula nos membros inferiores, independente de lipedema. Então, nós precisamos conseguir identificar o lipedema primeiro. Olha só que interessante que a Maria de Lourdes falou. Nos braços é possível ter também.
Ótimo ponto. Eu já vou explicar também sobre isso. Vamos continuar o fio da meada pra gente não se perder no tema, tá? Mas obrigada por mencionar isso, Maria de Lourdes, porque você tem razão. Só que aí, a gente entra no tipo de lipedema. Mas vamos lá. Então, eu tô aqui falando, né? E a gente tem que ter bastante cuidado pra não errar, pra não confundir. Pra eu não pensar que uma pessoa que tem obesidade tem lipedema e uma pessoa que, de repente, é magra não tem lipedema, porque as duas coisas são possíveis. O lipedema é uma característica individual, não é porque a pessoa é magra ou porque ela é obesa que ela tem ou não lipedema. Então, é por isso que a gente tem que saber avaliar. É por isso que eu tô aqui falando, não erre nisso. O primeiro ponto que você não pode errar na hora de avaliar a sua cliente com lipedema é justamente as características, né? São as características que você tem que saber sobre a pessoa ter lipedema ou não. Então, vamos continuar aqui. Quais são as características de uma pessoa com lipedema? Então, na hora que a pessoa chega para você atender, o que você vai compreender para conseguir entender se ela tem lipedema ou não e não errar na hora de fazer o atendimento. Porque se a gente erra o diagnóstico, a gente erra o atendimento e errando o atendimento, a gente pode até prejudicar a nossa cliente. Então, quando eu coloquei aquela foto no story, a Lu perguntou, lipedema tem a ver com linfedema? Ótima pergunta e eu também vou explicar sobre isso. Quando eu coloquei aquela foto que tá no story, se vocês não viram ainda, no final da live vocês podem abrir a foto e ver que tá no story de hoje. Eu coloquei 3 mulheres. A primeira tem uma perna fina. Você vê que ela não tem sobrepeso, não tem obesidade. Só que a cintura dela e a quantidade de gordura que ela tem nos membros inferiores já começa a ser desproporcional. Você já vê que assim, apesar dela ter a cintura fina, a perna dela já tem um pouquinho de acúmulo de gordura. Nesse caso, a gente chama de estágio tipo 1 do lipedema. Porque o lipedema, ele tem estágios e ele tem graus, na verdade, né? Aí a gente tá falando de grau. Ele tá no primeiro grau do lipedema. Quando eu falo de grau, eu tô falando de grau 1, 2, 3 e 4. Quanto mais a doença progride, que eu tava comentando, uma das causas, né, são esses picos hormonais femininos, mas tem outras condições para que o lipedema tenha essa progressão repentina, como, por exemplo, estilo de vida inflamatório, né, sedentarismo, alimentação, cigarro, álcool, isso tudo piora, né, agrava mais rapidamente o lipedema. Eu tenho, então, os momentos da pessoa em que ela tem o acúmulo de gordura nos membros inferiores. Quanto mais ela acumula, maior, né, mais alto é o grau do lipedema dessa pessoa, que vai de 1 a 4. Então, lá na imagem que eu coloquei hoje, nós conseguimos observar grau 1, 2 e 3. Não coloquei o 4. O grau 2 e 3, a gente já percebe uma característica muito comum do lipedema. Então, anota isso para você não esquecer na hora que você for avaliar a sua cliente. A pessoa que tem lipedema, ela tem o que a gente chama de garrote no tornozelo. O que é um garrote? É aquele, para quem é da área da saúde, um pouco mais fácil de entender, né? Para a área mais, no geral aqui. Quando eu tenho um garrote, é aquele momento em que eu pego como se fosse alguma coisa que fizesse, né, amarrasse o tornozelo da cliente e dá uma diferença de acúmulo de gordura que ela tem até o tornozelo e o pé. Até o tornozelo você vê que acumula bastante líquido, acumula bastante edema e gordura. Do tornozelo para baixo, então no pé, já é um pé mais magrinho. Então a pessoa que tem lipedema, no geral, ela não tem um acúmulo de gordura no pé. O acúmulo, ele acontece principalmente até a região do tornozelo. Só que aí entra o que a Lu mencionou sobre linfedema e também não tá totalmente errado o que a Rosana falou de que pode acometer o pé também. Por quê? Quando a cliente tem lipedema, mas ela tem obesidade associada, ou seja, ela tem a característica para ter lipedema, tem toda a característica genética, mas ela tem obesidade associada, o que é que vai acontecer?
O sistema linfático dela pode ficar tão comprometido, porque o lipedema, ele já tem esse comprometimento do sistema circulatório, do sistema linfático, a pessoa não tem uma boa circulação sanguínea. E, inclusive, na hora de avaliar, uma das coisas que a gente observa é que ela fica com roxos na perna muito facilmente, justamente por causa dessa fragilidade vascular. E aí, quando essa cliente chega para eu atender, eu vou observar que o pé dela, ele tá mais magrinho, mais fininho e até o tornozelo tem um acúmulo de gordura mais intenso. Porém, se essa cliente, além do lipedema, tem obesidade, e como que eu vou saber que ela tem obesidade? IMC, tem a relação cintura-quadril que eu ensino bastante dentro do MDO, dentro do curso, eu explico sobre relação cintura-quadril, que é uma forma de você avaliar até o nível de inflamação por causa da gordura abdominal que a pessoa acumula. Mas enfim, existem técnicas e estratégias para você avaliar essa cliente. Quando você faz uma avaliação e identifica que essa cliente tem obesidade e também tem lipedema, ela pode ter uma progressão para o linfedema, que é o que a Lu falou. Só que qual que é a maior diferença? O lipedema acumula gordura de forma desproporcional no corpo, e aí vai comprometer o sistema linfático, o sistema circulatório, a pessoa tem dores, inchaço, hematomas, caroço, né? Ela percebe que tem nódulo assim de fibrose quando ela passa a mão. Isso são características gerais de lipedema. E também a progressão e fator genético. E acontece nos dois membros, tanto na perna direita quanto na perna esquerda. Geralmente, o lipedema, na verdade, assim, obrigatoriamente o lipedema, ele acomete essas duas regiões, tá? Ao mesmo tempo, as duas pernas, os dois membros ao mesmo tempo. Já o linfedema, ele tem uma característica diferente, porque ele vai até o pé, diferente do lipedema, que na maioria das vezes acomete só até o tornozelo. Só que o linfedema, ele é unilateral. Não necessariamente a pessoa que tá com a perna inchada está dos dois lados. Uma pessoa que tem linfedema pode ter o acúmulo de líquido, então o comprometimento do sistema linfático, e por isso tem esse acúmulo, porque o sistema linfático não consegue trabalhar bem só em um dos dois lados do corpo, então só no caso, só numa perna, só na esquerda ou só na direita, e pode acometer o pé também. Agora, uma pessoa que tem lipedema e obesidade, tem tudo para desenvolver o linfedema, inclusive nos dois membros, nos dois lados. Por quê? Porque aí o comprometimento do sistema linfático é muito grande, é muito maior, porque só o lipedema já compromete, mais a obesidade. E aí o linfedema, qual que é a principal característica dele? É uma disfunção, né, algum problema que está acontecendo no sistema linfático. E aí ele vai acontecer, por isso que não necessariamente vai acontecer dos dois lados, nas duas pernas. O lipedema já não, ele sempre vai acometer de forma bilateral. Se ele acumula só no quadril, que aí a gente também muda, né, a forma de avaliar. Eu tenho, então, como avaliar a progressão do lipedema e também o tipo do lipedema. Então, eu avalio o grau dentro da progressão e o tipo. O tipo é isso que alguém citou aqui, que eu já não me lembro o nome, a Ellen, não. A Ellen falou, tenho gordura no joelho. Tem chance de ser lipedema. A Maria de Lourdes, ela falou, nos braços é possível também. Então, a pessoa, aí o que a gente entra? Na questão de termos, além do grau do lipedema, 1, 2, 3 e 4, o tipo. E o tipo de lipedema, ele vai pegar de acordo com a região do corpo. Então, eu posso ter um acúmulo de gordura mais no quadril, que é o que a gente chama de lipedema tipo 1. Posso ter quadril e coxas, lipedema tipo 2. Quadril, coxas e panturrilha, lipedema tipo 3. E o lipedema tipo 4, que pegaria só os braços. Mas isso tudo eu vou mostrar em foto dentro da Masterclass. E de uma forma mais clara pra vocês, tá bom? Aqui eu tô dando uma visão geral para que você saiba o que é que você não pode errar na hora de avaliar a sua cliente. Inclusive, se você ainda não tá inscrita na Masterclass, já clica no link da minha bio e se inscreva. Não conseguiu entrar no grupo do WhatsApp? Me avisa. São 3 aulas onde eu vou explicar
como é possível você reduzir 2 quilos do peso da sua cliente na sessão, como você faz tratamento de lipedema de forma progressiva, então a cada sessão a cliente melhora mais, sem precisar de equipamento, utilizando o conceito ortomolecular. Na última aula, eu vou dar um mapa do que o profissional tem que fazer para conseguir entregar um resultado impactante e progressivo. E na última aula, eu vou sortear um produto ortomolecular. Vou ter um momento de perguntas e respostas com vocês. Então, participa da Masterclass, que tem até certificado de participação, além do sorteio e tudo mais, tá bom? Bom, então eu já te expliquei como é que você vai identificar de forma geral o lipedema e você, a partir do momento que sabe identificar, já sabe o que é que você não vai poder fazer, mas a gente vai chegar lá ainda. Comentei sobre a foto do story, né, que eu expliquei do garrote que aparece ali no pé da cliente, isso é uma característica de lipedema. Até o lipedema grau 3, esse garrote é muito característico, ajuda a gente a identificar. Oi, Leise, boa noite, bem-vinda. Que bom que você chegou. E, gente, o lipedema, ele impacta muito na vida da cliente. Então, ela vai ter dor, ela vai ter inchaço, formigamento, sensação de peso, ela não consegue, às vezes, assim, se locomover. E sabe uma coisa muito interessante de você saber enquanto profissional? O lipedema, ele tem um grande impacto na autoestima da cliente, e aí a gente entra num ponto que é o que mais importa aqui pra gente nessa live. A cliente tem dificuldade de encontrar um tratamento adequado. A cliente de lipedema tem dificuldade de encontrar um tratamento adequado. Não só porque é multidisciplinar, não é só um profissional que vai ajudar essa cliente, mas porque tem muitos profissionais que ainda não conseguem ajudar essas clientes de verdade. Por isso que se você tá aqui nessa live, tá conseguindo entender o que é que tem de visão geral sobre lipedema, né? O que é que você pode identificar. Já compreendeu que eu vou explicar muito mais sobre isso dentro da Masterclass, e é importante você participar se você quer saber mais sobre isso para ajudar a sua cliente. E não só isso, né? Saber depois o que é que você vai fazer para ajudar essa cliente a ter resultados cada vez melhores, você vai se diferenciar como profissional. As clientes têm muita dúvida, elas veem o tempo todo na internet, a cliente que desconfia que ela tem lipedema, ela só vê vídeos sobre lipedema, porque é algo, gente, que impactou a vida dela a vida inteira. Ela nunca conseguiu entender por que ela fazia dieta e atividade física e não conseguia perder peso nos membros inferiores. Ela se culpava, ela era julgada o tempo todo. Por quê? Nossa, olha, essa pessoa fez bariátrica, não emagreceu, olha o tamanho da perna dela. Eu vi um vídeo de uma moça que tem lipedema exatamente falando isso, assim, ela foi muito julgada quando ela fez bariátrica, e aí ela não perdeu tanto volume de gordura nos membros inferiores. E ela foi julgada e criticada por isso pelas pessoas que estavam ao redor dela, falando, nossa, olha só, fez bariátrica e não adiantou nada. Só que por quê, gente? Porque essa pessoa, ela tinha uma condição que é uma doença, só que há pouco tempo, há 2 anos, isso recebeu um CID, um código internacional de doença. Portanto, essa pessoa, ela passou a vida inteira com essa doença, né, uma doença, e ao mesmo tempo, agora que ela descobriu que isso é uma doença, ela se sente, né, pronta para descobrir como é que ela vai resolver. Só que aí cai nisso que a gente estava falando. Muita gente ainda não sabe ajudar uma cliente com lipedema. Então, se você participa, assiste, entende, anota tudo que eu tô falando aqui pra hora que você for atender as suas clientes, você já vai conseguir sair na frente de muitos profissionais que não sabem nem instruir a cliente que tem lipedema direito. Quer ver uma coisa que muita gente não sabe pra instruir a cliente que tem lipedema? O tipo de atividade física que ela pode fazer. Às vezes a cliente não é a Jojo, é uma influencer de lipedema, assim. Não é, eu não acompanho a Jojo, eu não sei porquê, porque eu gosto dela. Mas não é a Jojo, não. Enfim, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente entende o quanto isso foi doloroso para a cliente a vida inteira. E aí ela começa a receber um monte de vídeo, né, com informação sobre lipedema, e às vezes ela chega sabendo mais do que a profissional que não se preparou adequadamente ainda para isso, certo? Bom,
Quando você for receber essa cliente na sua clínica, no seu consultório, na sua sala de atendimento, você vai fazer as perguntas sobre o histórico familiar, sobre os momentos em que ela percebeu que houve essa progressão de acúmulo de gordura nos membros inferiores. Falei pra você, picos hormonais, então, a partir da primeira menstruação, ela já começou a ficar com um acúmulo de um quadril maior do que a cintura, gestação, ou então, se já for uma mulher mais madura, época de menopausa, tudo isso tende a agravar condições de lipedema. Consumo de anticoncepcional, tá? Isso é pouco falado, mas o anticoncepcional, ele pode sim estar envolvido com a progressão do lipedema. Isso ainda tem estudo, tá, gente? Ainda não é escrito literalmente em artigo científico, mas acredita-se que tenha total relação. A Cristina falou, essa doença é triste. Realmente, psicologicamente, né, para nós mulheres que vivemos no Brasil e sabemos o quanto a cobrança por um padrão de corpo impacta psicologicamente, né, na autoestima da mulher, faz total sentido a gente entender, né, e ser também muito, assim, solidária à cliente, tentando entender exatamente o que essa cliente sente, né, o que ela passa, sem contar que nós, né, profissionais de estética também temos essa condição. Eu falo sempre, antes da gente ser profissional de saúde, antes da gente ser esteticista, massoterapeuta, fisioterapeuta, biomédica, somos mulheres. Então, eu tenho alunas que entraram como profissional de estética, mas também para aplicar o método nelas mesmas. E, assim, tiveram resultados bem legais. A Cidilene é uma delas, eu vou postar um depoimento dela. Ela fala, eu entrei porque eu queria aplicar em mim também. Porque tem profissional, imagina, para nós profissionais, que já somos cobradas também por esse padrão. Ter lipedema, só uma pessoa que passa por isso sabe o quanto é também, né, essa cobrança pega psicologicamente. Então, assim, tem todo esse contexto também. Bom, chegou a pessoa para você atender, você não vai mais errar na avaliação, você vai saber as perguntas chaves que você tem que fazer. Ah, tem muito mais coisa para saber sobre lipedema? Com essa live eu vou saber tudo? Não, mas você com certeza já vai estar, assim, no caminho para conseguir ajudar mais a sua cliente. Para você saber muito mais, entender sobre, olha, mais detalhes, participa da Masterclass. Na Masterclass eu vou colocar foto, eu vou explicar melhor, vou colocar imagem, enfim, artigo, tá? Para explicar mais detalhes para vocês. Bom, vamos continuar aqui. Essa doença é triste. A Cris falou, o meu foi na menopausa. É isso mesmo. É bem isso. A Lu perguntou, quando você fala sobre o quadril, inclui as nádegas? Sim, glúteo também. Desgastante. Pois é, Cris. A Lazy falou, lipedema ficou mais falado depois que a filha da Monique Evans ficou sendo criticada com o corpo dela no BBB. E ela disse, sofro com lipedema. Isso mesmo. Aí foi o boom. Só que lembra também, Lazy, quando aquela modelo faleceu, ela foi fazer uma cirurgia no joelho. Eu nunca esqueço o nome dela e hoje eu esqueci. Ela foi fazer uma cirurgia no joelho e acabou falecendo por causa dessa cirurgia que ela foi fazer. Porque ela, como modelo, acumulava uma gordura no joelho fora, assim, do normal, né? E esse acúmulo de gordura no joelho impactava para ela conseguir certos trabalhos. E aí ela foi fazer a cirurgia, não era só no joelho, até onde eu sei, tinha mais cirurgia junto. E aí ela acabou falecendo. Então, assim, foi junto, né, na mesma época da Yasmin Brunet no BBB. E aí sim que o lipedema realmente ficou mais falado e conhecido ainda. E aí é por isso que a cliente, ela chega para nós cheia de informação. E se você que é profissional não consegue mostrar para ela segurança, conhecimento, ela vai pular fora, ela vai procurar outra profissional. Então você tem que estar antenada e saber ajudar de verdade essa cliente, tá? Não é só conhecer, tem que saber ajudar também, entregar o resultado também. Nossa, a live tá passando que eu nem vi, ó, já passou dos 30. Isso, Luana Andrade, perfeito, Marjorie, obrigada. A Luana Andrade, nossa, foi um caso, assim, que mexeu muito com muita gente, né? Eu fiquei bem impactada também, porque
a gente falava, nossa, mas ela era linda, ela não precisava. Só que a pessoa que tem lipedema, que convive com o lipedema, que sente as dores, que sente as acusações, que sente tudo que vem junto no pacote lipedema, né? Ainda sendo modelo, realmente essa pessoa sente bastante. Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui é sobre cuidado com procedimentos muito agressivos. Então, você compreendeu que a cliente tem, de fato, lipedema. Fez toda a avaliação clínica, anamnese e ela tem o lipedema. Você, na hora de traçar o planejamento, tem que ter muito cuidado, tá bom? Não faça nada agressivo. O que seria agressivo? Vamos pensar no seguinte, lá dentro da Masterclass eu vou te mostrar uma imagem de gordura convencional, uma gordura comum que a gente tem, tipo, no abdômen, e uma gordura de lipedema, para você ver o tanto de fibrose que essa pessoa tem nos membros inferiores. Se ela tem muita fibrose, eu não posso estimular mais ainda que a densidade dérmica aumente de maneira assim, discrepante. Eu até posso trabalhar para ajudar o estímulo de colágeno dérmico, mas, por exemplo, não é ideal, não é indicado que se faça radiofrequência, né, numa cliente que tem lipedema. Da mesma forma, não é recomendado que você faça endermo, né, a esmo, de qualquer jeito, sem pensar na fisiologia das fibras de sustentação da pele, para que você não piore o lipedema da sua cliente, tá bom? Então, cuidado com o procedimento que você vai fazer. Procedimentos muito agressivos podem não ajudar. Por quê? Eu não tô falando que tem relação com o sistema linfático, sistema circulatório. Imagina se eu pego um endermo e faço muita sucção ali. O que eu não vou fazer? A pessoa já fica roxa, sem bater a perna nem nada. Imagina se eu pegar um endermo e colocar lá um vácuo super forte na perna dela. Eu vou piorar. Mesma coisa com uma manta térmica. A manta térmica vem para ajudar. Ela vem para ajudar a circulação, a eliminação de líquido retido. Tem, né, toda a ação do infravermelho que atua na eliminação de toxinas. Porém, se eu faço uma manta térmica muito forte, eu corro o risco de ser agressiva demais e o organismo da cliente responder com uma hiperresposta ao lipedema, então piorando o lipedema, tá? Cuidado também. Como é que eu vou pensar agora, pensando no contexto, né, de tratamento? Eu fiz a avaliação, já determinei o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, na verdade. Não vou trabalhar com nada agressivo. Qual que é o melhor, né? O que mais eu posso fazer para ajudar essa cliente? Basicamente, trabalhar diminuindo inflamação, excesso de toxina, favorecendo o sistema circulatório. E, além de fazer isso em cabine, com a estratégia correta, com a estratégia manual correta e os produtos corretos, aí eu também vou fazer indicação de nutracêuticos. Pode ser nutracêutico, pode ser chá, tá bom? Suplemento alimentar, que é o nutracêutico que eu falo aqui, pode ser chá. Tudo com a intenção de diminuir inflamação, melhorar a circulação linfática também, além do sistema circulatório sanguíneo. Ter um efeito detox é importante também, tá bom? E aí você vai fazer um planejamento personalizado. Cada cliente tem uma necessidade. Uma cliente que tem lipedema grau 3, a forma que eu vou atender vai ser diferente de uma cliente com lipedema grau 2, grau 1. E também com o local, né, de acúmulo de gordura dela, vai determinar muita coisa para a hora do atendimento. Portanto, a gente precisa disso, né, dessa orientação, dessa visão. Planejamento personalizado. Eu não entendi o que a Cristina disse com mais inflamação. Cris, você pode explicar a sua pergunta, por favor? Eu não consegui entender. Bom, pessoal, no geral, são esses pontos de atenção que você não pode errar para fazer o atendimento de uma cliente com lipedema. Eu já vi profissional me mandou mensagem falando: fiz manta térmica na cliente com lipedema e percebi que piorou. Por que piorou? Porque colocou muito quente, não pode. Nem muito, assim, nem recomendo que você feche a manta por completo
numa cliente que tem lipedema num grau muito avançado, tá? Tem muita coisa que a gente precisa ter cuidado e, enfim, saber o que tá fazendo como uma profissional devidamente capacitada, habilitada para trabalhar. Ah, é que determinados tratamentos aumentam a inflamação. Exatamente, é bem isso mesmo. Se eu aumento a inflamação com procedimentos muito agressivos, né, eu tô correndo grandes riscos. A Cris perguntou, a live vai ficar gravada? Vai sim, vai ficar gravada, já ela sobe aqui no Instagram. E a Marjorie falou, concordo, Leise, quando a hora passa voando é porque o assunto, a explicação está tão boa que nem nos preocupamos com horários, fica tudo tão leve, tão fácil de entender e acompanhar. Ah, obrigada, Marjorie, você é uma aluna maravilhosa. Para quem não viu, a Marjorie participou de uma live ontem, no domingo, aqui com a gente. E ela comentou bastante, contou bastante sobre como ela vem atendendo sem equipamentos, né, com as mãos dela e já entregando resultados muito impactantes, já fidelizando clientes. Então assistam, porque a Marjorie é uma inspiração para muitas profissionais que estão aí começando e não se sentem às vezes seguras o suficiente para dar um primeiro passo dentro da estética. Então assistam, porque a live dela foi muito proveitosa, muito produtiva. Lídia, muito obrigada. Você também é maravilhosa sempre. Gostaram do tema? Amanhã nós vamos seguir. Lu, vai ficar tudo salvo, tá? Vai ficar gravado, dá pra você assistir gravado. Amanhã temos a nossa live às 14 horas e também às 19, amanhã é terça. Temos a semana inteira de lives de aquecimento para Masterclass. Não conseguiu entrar no grupo do WhatsApp? Me chama, que eu vou colocar você lá dentro. Mas não deixe de fazer sua inscrição. Lá no link da minha bio, nós vamos conseguir fazer toda a sua inscrição. Você clica, faz sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp. Se não conseguir, me avisa. Qualquer dúvida, sugestão de temas também pra gente conversar, mandem pra mim. Vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Beijos, obrigada, boa noite. Que bom que vocês gostaram. Eu também gostei muito. Foi muito, muito legal essa live de hoje. Fiquem com Deus e ótima semana. Beijos!